Agora, economia. Aqui no Jornal da Manhã saíram agora há pouco números importantes, os resultados do setor de serviços. Com a gente aqui, ela, Denise Campos de Toledo. Resultado positivo, negativo? Qual a avaliação, Denise? Olha, Vitor, é um resultado positivo na comparação aí de um mês em relação ao outro. O avanço foi de 2,6% em novembro. A gente lembra que os dados do IBGE sempre têm uma certa defasagem, então ainda se refere a novembro do ano passado, mas foi a sexta taxa positiva consecutiva neste período, nesses 6 meses de recuperação, o avanço foi de 19,2%, só que o setor de serviços ainda continuou no nível inferior ao do início da pandemia, o tombo foi muito mais forte. O setor de serviços foi o mais atingido pela interrupção de atividade, isolamento social e mesmo a precaução das pessoas com relação a aglomerações, né? Serviços levam a uma proximidade maior das pessoas, não é? No acumulado do ano, ainda tem uma queda de 8,3% em relação ao mesmo período do ano anterior e nos últimos 12 meses vem com uma trajetória de queda que vem desde o mês de janeiro. Então, o setor de serviços já vinha numa situação mais delicada, não é? Sem mostrar uma recuperação muito forte em relação aos dados anteriores de 2019. Então, nessa comparação anualizada, a gente vê que mantém essa trajetória de queda, não é? E nós percebemos que no mês de novembro, em relação ao mês anterior, você teve uma recuperação de quase todos os segmentos, muito em função daquela liberação de atividade. Novembro ainda era um momento positivo em relação ao controle da pandemia. Agora, o que há uma preocupação é com relação ao que pode acontecer com as novas restrições que estão sendo impostas por essa nova onda de agravamento dos casos. Isso leva a novas medidas restritivas que pegam o setor de serviços. E aí, quando você faz a comparação anual também, você percebe que quase todos os setores tiveram aí um movimento negativo, porque serviços pega as convenções, os bufês, as festas, restaurantes, transportes, academias, cabeleireiros. Então, tudo isso vem rodando num patamar bem inferior ao do ano anterior, o que traz preocupações pelo peso que o setor de serviços tem no PIB brasileiro e pela importância que ele tem na geração de empregos. Então, há um processo de recuperação, isso até o mês de novembro. Novas medidas restritivas podem acabar comprometendo os resultados no início agora deste ano. Então, o setor de serviços ainda vem patinando, o que explica a dificuldade também de retomada da atividade econômica de modo geral. A gente viu o comércio retomar um patamar anterior ao da pandemia e até com alguma vantagem, impulsionado principalmente pelo auxílio emergencial no ano passado. Isso ajudou a alavancar um desempenho muito positivo também da indústria, que recuperou as perdas que foram registradas. A indústria tem toda uma outra discussão em relação ao movimento que vinha sendo registrado anteriormente. Agora, o setor de serviços ainda sofre muito com as consequências da pandemia. É um dado positivo porque mantém a recuperação, mas tem todas essas ressalvas, né? E o mercado financeiro, Denise, ontem foi dia de queda do dólar e para hoje, para essa quarta, qual a tendência? Olha, continua a montanha-russa, viu, Vitor, e o que é muito negativo, especialmente do lado das empresas, porque nós tivemos uma oscilação muito forte, especialmente do dólar. O dólar tinha disparado no dia anterior, chegou a passar dos 5,50. Ontem teve uma queda muito acentuada, hoje abre novamente em alta, sobe agora 0,45%. A cotação de venda do comercial está em R$ 5,00, quase 5,35. E isso dificulta o planejamento das empresas, daquelas que operam no mercado internacional, que tende a adquirir insumos no exterior, enfim, tem uma abertura da economia que faz com que o dólar tenha um peso relevante. Inclusive, mecanismos de proteção ficam muito complicados quando você tem uma volatilidade tão grande. Agora, o dólar tem sido muito termômetro de expectativas do mercado em geral, tanto em relação ao cenário internacional como em relação às condições domésticas. Temos a preocupação com o ajuste fiscal. Então, essa volatilidade não é muito positiva. E o dia hoje guarda algumas expectativas aí em relação aos Estados Unidos. Nós podemos ter a discussão do impeachment de Trump nos Estados Unidos. De lá vem sinais positivos quanto a novos estímulos econômicos. E aqui no Brasil, toda essa discussão para a eleição aí da presidência da Câmara e do Senado.